A paz do Senhor, queridos, queridas, amados e amadas em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Momento de Meditação, Momentos de Meditação e Algo a Mais, não é? Já já você vai entender por que esse algo a mais. Mas se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, Deus abençoe, que bom estarmos juntos, nos conhecermos, amém? Se você já está nos acompanhando aí, que bom estarmos juntos mais uma vez, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Se esses vídeos, ou se esse vídeo, for bênção para você, ou se esses vídeos estão sendo bênção para você, compartilhe com alguém, comente aí, se inscreva no canal, amém? Vai ser uma bênção muito grande poder contar com a sua ajuda aí, de poder também divulgar essa mensagem, se você entender que ela é bênção para a vida de outras pessoas e de outros corações, amém? Conto com a sua ajuda aí, também com a sua participação, mas eu, claro, no primeiro momento aqui, eu espero que ela seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Amém? O que move a sua vida? O que está movendo a sua vida? O que tem movido a sua vida? Eu queria ler aqui um texto, hoje eu até mudei de Bíblia. Eu quero ler um texto aqui, porque tem uma frasezinha aqui nesse texto interessante para a gente pensar. 1 Samuel, capítulo 13, diz assim, a partir do verso 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, olha essa frase, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. É interessante que o profeta Samuel, que também era um sacerdote, fez um acordo com o rei Saul, diante de uma batalha que ele estava para enfrentar, dizendo, olha, espere 7 dias que eu vou descer lá, eu vou oferecer o holocausto, o sacrifício lá, para que a gente possa buscar o favor e a direção de Deus em relação a essa batalha, que só Samuel, como sacerdote, poderia oferecer tal sacrifício. Então os dias vão se passando e muitas coisas vão acontecendo. O exército dele começa a desertar, a pressão da guerra começa a mexer poderosamente e fortemente com as suas emoções. E você sabe, né? Quando a gente está movido por pressões e por emoções, a hora não passa, as coisas não passam, a gente vai sendo, tomado por tantas coisas, nossas emoções começam a disparar gatilhos dentro de nós, ansiedade, angústia, agonia, e a gente começa a ficar inquieto, se movendo em várias direções, mas eles tinham um combinado, eles tinham um acordo, ele tinha que esperar os 7 dias para que ele pudesse ir e oferecer o holocausto e poder buscar esse favor do Senhor. E nesse turbilhão de emoções, o exército dele está desertando, a pressão da guerra vai aumentando, não é? O desespero também agora dentro dele vai se tornando cada vez mais difícil de controlar. Então ele decide, movido por essas emoções, movido por essas circunstâncias, movido pela pressão do tempo, movido pela pressão da aparente demora, mas ainda estava dentro do prazo, mas as emoções estão dizendo que está demorando demais, as emoções estão gritando dentro dele, está muito demorado. Movido por essas circunstâncias de estar sendo abandonado pelas pessoas que deveriam estar ali para lhe dar suporte, então ele toma a decisão precipitada de fazer o que ele não poderia fazer. E aí nisso que ele acaba de fazer, ele acaba de tomar aquela atitude, Samuel chega e diz, ué, mas o que você fez? Nós não tínhamos um acordo, nós não tínhamos um combinado, não era para você ter esperado. Mas ele diz, movido pelas circunstâncias,
movido pelas circunstâncias. Eu poderia traduzir aqui dizendo movido pelas emoções. Movido pelas minhas emoções, eu tomei essa decisão. Então aqui é meio que razão e emoção. Então como é que você tem decidido as coisas na sua vida? Você tem decidido pela razão ou você tem decidido pelas emoções? Você tem decidido por aquilo que você entendeu como uma orientação, você tem decidido pelas circunstâncias. Você tem decidido por aquilo que você sabe que é certo a fazer, ou você tem decidido por aquilo que a sua alma angustiada, aflita, agoniada e desesperada tem mandado você fazer? Como é que você tem decidido sua vida? Você tem decidido sua vida pelas pressões que estão cercando sua vida, ou você está decidindo de acordo com a direção que você tem recebido? O que tem movido as decisões da sua vida? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Não é fácil lidar com isso. Não é fácil lidar ao mesmo tempo com aquilo que eu sei que eu preciso fazer. Não é fácil lidar com aquilo que eu sei que é o que Deus quer que eu faça. Não é fácil lidar com aquilo que eu entendo que é a coisa racional a ser feita. Quando eu estou lidando com intensas emoções, um turbilhão de emoções, uma avalanche de emoções na minha vida e que muitas das vezes estão dizendo totalmente o contrário. Estão me levando por um caminho totalmente diferente do que aquilo que a minha razão está me dizendo. Então, por favor, calma, respira. Calma, respira. Respire fundo. Não seja movido pelas emoções. Não seja movida pelas emoções. Se essas emoções não estão batendo com aquilo que você sabe que é o certo a fazer, se as suas emoções não estão batendo com aquilo que a sua mente está dizendo que você tem que fazer, se as suas emoções não estão batendo com aquilo que é o certo a ser feito, calma. Tenha paciência. As coisas se ajeitam, as coisas se acertam, as coisas têm o seu tempo. Salomão vai dizer assim, lá uma palavra linda nos Eclesiastes, ele vai dizer, tudo tem o seu tempo determinado. Eu vou gravar uma mensagem ainda sobre isso. Tudo tem o seu tempo, calma. Então, por favor, não seja movida pela dor, não seja movida pelo desespero, não seja movida pela aflição, não seja movido pela angústia, não seja movido pela agonia. Não. Se você é um cristão, seja movido pela palavra de Deus, seja movido pela direção de Deus, movido por aquilo que Deus está falando no seu coração. Se você ainda não é, seja movido por aquilo que você já entendeu que é a coisa certa a fazer. Seja movido pelos acordos que você fez. Seja movido por aquilo que você já entendeu que é a coisa certa a ser feita. E não permita que as emoções dominem o seu ser e o seu coração e te levem a cometer coisas que você vai se arrepender. Ou a cometer ou a tomar decisões que vão tornar o processo ou a circunstância muito mais difícil do que ela já está. Então, calma, pense, por favor, respire, se acalme, se aquiete. Se você não está entendendo que as suas emoções não estão no seu controle, por favor, não decida nada agora. Espere mais um pouco, por favor, em nome de Jesus, tá bom? Para que as decisões da sua vida, as escolhas da sua vida, só te levem para lugares melhores. Que Deus te abençoe. Eu espero que essa mensagem possa encontrar um lugar no seu coração. Talvez você chegou aqui nesse vídeo, nessa agonia, nessa aflição, nesse desespero, porque os dias estão passando e alguma coisa não muda, não acontece, não melhora, não vai, não anda, e você, movido por essa pressão, está a um passo de cometer uma besteira, uma loucura, algo que vai te causar um arrependimento daqui a pouco, você está prestes a... Calma, respira, por favor. Reveja seus acordos, reveja seus conceitos, reveja, analise melhor, pense 2 vezes, calma, por favor. Amém? Tudo tem seu tempo. Talvez seja tempo de você esperar, talvez seja tempo de você acalmar, talvez seja tempo de você... E pode ser que já você vira a esquina ali, o Samuel da sua vida chegue, sua resposta chegue, sua solução chegue, sua saída chegue. E aí você não precisou ser movido pelas emoções, causar mais problemas do que você já estava passando a viver. Que Deus te abençoe sua vida. Então a pergunta é, o que está movendo sua vida? Suas emoções, sua razão, a coisa certa a fazer ou as circunstâncias que te cercam? Pense sobre isso, reflita sobre isso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai,
Abençoa esta pessoa, este irmão, esta irmã que chegou aqui nesse vídeo. Em nome de Jesus. Ajuda ela a lidar com essas guerras, essas lutas que estão sendo travadas dentro dela. Entre o que ela sabe que é o certo a fazer e as emoções que estão se avolumando, que estão crescente e crescendo dentro dela, da alma e do coração dela. Acho que ela possa, com essa palavra, refletir melhor, pensar melhor e entender melhor. E não ser movida pelas emoções, não ser movida pelas circunstâncias, mas que ela seja movida pela razão, que seja movida pela direção que ela entendeu, que ela já recebeu, que ela sabe que é a melhor condução para a vida dela. Dá graça, dá força, encoraja, né? Sustenta a vida deste irmão, desta irmã, desta pessoa que chegou nessa mensagem e nesse vídeo aqui. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, que essa mensagem possa estar abençoando o seu coração e, se assim foi, compartilhe ela com alguém. Em nome de Jesus. Te aguardo aqui no nosso próximo vídeo, no nosso próximo momento de meditação e algo a mais. Deus te abençoe, em nome de Jesus.